Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora para todo o estado do Rio Grande do Sul com as imagens da Rede Pampa de televisão, levando até você o Atualidades Pampa de hoje. Atualidades Pampa, o seu programa preferido, final do dia, início de noite, da madrugada, aquele que leva até você a boa informação, o bom humor e às vezes o mau humor também. Vamos dar uma conferida em alguns dos assuntos que serão tratados ao longo deste Atualidades Pampa. Eu vou falar das desconfortáveis relações do governador do estado com correntes políticas aqui no Rio Grande do Sul. Dupla presa em pleno centro com 200 comprimidos abortivos. As medidas para conter a inflação da nossa vizinha Argentina. Ex-presidente do Peru, Alan Garcia, se mata antes do depoimento do delator da Odebrecht. É muito triste. Ontem eu estava triste, a minha Juventus foi eliminada. Hoje eu estou feliz, o meu Tottenham Hotspurs, que é o time que eu mais amo na Inglaterra, está classificado. Os piores 43 segundos vividos por um casal em Marília, em São Paulo. Mas o final é feliz. Que bom que o final é feliz. O final já não foi muito feliz para Alan Garcia. E quando se ouviu tudo isso, eu pensei imediatamente, se cada um que foi safado nesse país se matar, vai faltar caixão e cemitério. Porque se alguém daqui tivesse essa dignidade, ou pelo menos fizesse essa meia-culpa como ela fez, a coisa seria diferente. Mário, eu vi que tu lamentasse muito o episódio. Eu lamento muito, porque eu sou fã do Alan Garcia, acompanhei a carreira dele aqui, evidentemente, de São Paulo, quando ele foi presidente pela primeira vez do Peru. Né? E Alan Garcia era uma figura fantástica, um homem de nível intelectual, um arcabouço intelectual nutrido, digamos assim, porque frequentou grandes universidades, como, por exemplo, fez o curso de letras na Universidade de Lima, capital do Peru, e fez o curso de Direito na mesma universidade, fazendo pós-graduação e doutorado na Sorbonne. Na Sorbonne. Olha o preparo que ele tinha. Tem a sua banca de Direito e ingressa na carreira política. E dentro da carreira política ele alça a presidência do Peru. Seu primeiro governo foi um bom governo, tanto é que ele se reelege. Logo após, faz o seu período, entra outro presidente e ele volta a ocupar novamente a presidência do Peru. Mas este é mais um caso em que a Odebrecht está por detrás de tudo isso. Essa que já foi a maior empresa brasileira e que era orgulho de muitas pessoas, Odebrecht, com aquela falsidade, aquela coisa espúria que é o comportamento do Emílio Odebrecht e desse cidadão Marcelo Odebrecht, que agora está muito preocupado porque, em função de tudo isso, ele não vai conseguir trabalhar durante o dia, etc., porque ele está condenado a usar a tornozeleira a ficar dentro de casa. Mas voltando ao presidente Alan Garcia, ele é um homem honrado, porque se ele não fosse honrado, ele não daria bola para isso, negaria como outros tantos. Temos presidente aqui na cadeia, o Lula está na cadeia, o Michel tem para a cadeia, negando sempre tudo. Isso é um golpe político, é golpe político. Não. Ele disse, eu não vou ser preso, eu prefiro morrer do que ser preso. O promotor bate na porta, ele vê que é o promotor, alguém vem avisá-lo, ele vai, pega o revólver e dá um tiro na cabeça. Pela manhã, quando em primeira mão, e foi em absoluta primeira mão na Rádio Pampa, a Rádio Pampa deu essa notícia em primeira mão, falava eu da tentativa de suicídio dele. E quando veio a informação de que o tiro era na cabeça, eu disse assim, puxa, não há como escapar. Entrada e saída, tinham 2 orifícios da bala. Então não tem como um homem de 1,90 m de altura, um homem forte, um homem com 69 anos de idade, pleno vigor político, físico, você perde o Peru e perde muito as pessoas que acreditam num outro mundo, em pessoas leais e honestas, como com certeza foi o presidente Alan Garcia. Aqui no Brasil só tivemos um caso parecido, que foi o suicídio do presidente Vargas, que disse a mesma coisa que Alan Garcia disse.
eu não vou preso. O Getúlio disse, eu só saio do palácio morto. E foi o que aconteceu. E o presidente Alan Garcia cumpriu a sua promessa. Eu não vou ser preso. Eu não vou passar essa tristeza para os meus filhos e para os meus amigos. Tá, mas é a pergunta que não quer calar, que é o que todo mundo pergunta. Tá? As pessoas até que não têm toda a informação, não têm esse privilégio. No momento em que ele se suicidou para não ser preso, para não falar, quer dizer que ele não tinha nenhum envolvimento? Não que ele admitisse. Ah, bom. Não tá. que ele então ele é admitisse. igual aos outros daqui. Não, ele não admitiu porque não aconteceu nada. Ele não podia admitir. Até o Ministério Público abriu, Marne, ainda nessa quarta-feira, uma investigação por supostas infrações administrativas contra os promotores que executaram essa agora prisão. tá, ok. Porque eles não tinham respaldo suficiente para fazer a abordagem e Não tudo mais. que ele também não tivesse responsabilidade. Claro, porque Não, isso aí não. aí que eu ele quero chegar. a campanha política dele recebeu dinheiro, sim, da Odebrecht. ok. Exatamente. A E o campanha juiz política. ordenou a prisão de ok. 10 dias para averiguação. Só de 10 dias. De 10 dias. 10 dias. Ele exatamente. preferiu a morte. Então, ele agiu com o temperamento que ele tinha. Ele sempre foi uma pessoa forte nesse aspecto de determinação, de poder, de sedução eleitoral e cumpriu o seu destino. Tenho a impressão que ele vai passar para a história. Sem dúvida Vai alguma. passar para a história. Eu não acho legal. Bom, legal o suicídio, claro que Claro não é. que não é. Claro que não é. Eu tenho uma visão do suicídio completamente diferente. Eu acho que o suicídio é um ato falta de coragem, um ato covarde de não enfrentar tal situação. Se Alan Garcia, que eu acho que foi um grande presidente do Peru, sabe quem é Alan Garcia? É muito amigo da querida Maria Teresa Bastide, eu sei. porque ela foi embaixatriz lá, ela conheceu Alan Garcia muito lá. Alan Garcia foi um presidente peruano muito bom. Se ele tinha conhecimento que ele tinha essa competência, e ele era, nesse caso, Odebrecht, uma coisa meio piegas, que não era tão importante, ele enfrentaria a justiça. Eu acho que ele vai igual o público Cornélio Cipião, quando intimou muito Aníbal em Cartago. Ele disse que ia prender Aníbal, e Aníbal, para não se entregar vivo, se matou. Eu acho um ato covarde a morte para não enfrentar uma realidade. Não, ele disse, e outra coisa, estão vindo 5 procuradores peruanos ao Brasil para ouvir o delator Jorge Barata. Esse tal de delator. Que foi quem delatou. Que é o delator. Então, antes dessa delação, ele ficaria preso e aguardaria esta delação. E talvez com essa delação, com mais informações, pudesse ser provado ou não alguma coisa contra ele. Mas o que eu quero falar, no final de tudo, de toda essa minha peroração, é que a Odebrecht, a partir de agora, se torna também uma empresa má, muito má, pela morte do ex-presidente Alan Garcia. Essa empresa, me atrevo a dizer, é responsável sim por isso, porque ela seduziu tantos políticos. Foram 4 ex-presidentes do Peru que estão envolvidos nisso. Um já não está mais, porque está morto, que é o Alan Garcia. Os outros 3 presidentes. Um está na cadeia e assim por diante. É uma empresa má, é uma empresa que, embora tenha sido a maior construtora do Brasil, sempre preservando a mesma coisa, o poder do dinheiro, o poder da corrupção. Essa empresa é um nojo. Marne, eu não sei, eu peço ajuda até do Gustavo de trazer também o suicídio do reitor da Universidade de Santa Catarina, que também estava com suposições e tudo mais, investigado. Foi acusado e não tinham tantas provas assim, e ele foi lá e se suicidou porque disse... Tirou-se do shopping. Exatamente, porque a vergonha, e assim, não admitir que está sendo investigado por uma coisa, muitas vezes, que não cometeu, não consegue dar conta. O Alan Garcia se matou porque lá no Peru não tem STF, né? Fala, Rogério. Dona Magda, eu quero primeiro, em relação à consideração de Chicão, quero fazer uma diferença de patologia. Primeiro, em relação ao suicida, que é patológico, que não é uma questão como a nossa, que ele não é valente nem covarde, ele é um doente
porque cometer o suicídio é um ato de doença, não é um ato de, insisto, de valentia ou de covardia. Nestes atos que nós estamos exemplificando aqui, é uma questão diferente. E aí eu vejo, sim, como dignidade ou arrependimento. Nós não podemos saber, porque se for de dignidade, tem uma conotação, se for arrependimento, foi uma pessoa de bem que tinha conceitos. Errou. E se deixou tomar, seja pela pressão, seja pelo sistema. Então eu não gosto de botar todo mundo no mesmo saco e faço essa pequena distinção que ela é minha e pessoal. Muito bem. Gustavo Vitorino, tu ia fazer mais algum comentário além dessa tua ironia com o STF? Não, é que eu acho assim que nós teremos mais casos como esse. Fora daqui? Eu acho que é triste admitir, mas nós teremos mais casos como esse. A Odebrecht tinha muitas obras na América Central, Marne. Eu sei. Muitos daqueles países da América Central. República Dominicana é um exemplo. Principalmente. Então ali tem muito. Claro que os países dominados por regimes totalitários, que têm déspotas, esses estão se lixando, a Odebrecht comprava os caras mesmo, mas nesses países democráticos vai estourar muita coisa ainda da Odebrecht. Na África também vai aparecer muita coisa. Eu acho que a encrenca está só começando. A hora que o Palocci abrir a boca mesmo e entregar o ouro... Eu acho. Porque ele era... O Palocci era o caixa, era o cara que operava tudo, né? Então, a hora que tinha aqueles expertise. Mas diz que ele é mentiroso? O pessoal do PT diz que ele é mentiroso. Óbvio, né? Agora antes era o cara. Antes era o cara. Antes era o cara, agora é mentiroso. Pô, ele disse o seguinte, o que eu vou dizer até é forte, mas... espero que as pessoas entendam onde eu quero chegar. A frase que ele falou foi o seguinte: se as pessoas soubessem o que aconteceu na reta final da eleição de 2014, elas, não vou usar a expressão, elas passariam mal do estômago. Mais ou menos isso, não é bem isso, mas é mais ou menos isso. Quer dizer, e a gente sabe, aquela coisa de portas trancadas, o Toffoli e o Lewandowski, com dois técnicos. Que é antigo, né? Com dois técnicos, né? Todo mundo sabe o que aconteceu em 2014. Aí, tá chorando o Aécio. Não, o Aécio, para mim, tem que estar preso já também. Mas não é só o Aécio, tinha que estar mais preso, tinha mais gente. Já que nós estamos falando sobre alguns desses assuntos, né? Hoje nós tivemos uma situação excepcional e, por outro lado, de grande valentia e de bom sucesso, que é a manchete da Carla Krieger. É verdade. Magda, os telespectadores vão assistir momentos angustiantes na vida de um casal. Eles estavam em casa, o bebê bebê recém-nascido, 21 dias, tinha ficado já na CTI logo depois do nascimento. Depois de 7 dias, tinha ido para casa e em casa, tomando leite, se engasgou. E aí o casal não sabia o que fazer, não sabia os primeiros socorros. Imagina, 21 dias o bebê. Correram para onde? Para a polícia militar. A sorte que não era nem 1 quilômetro, né, perto da casa deles. Entraram, tinham 2 policiais de plantão. E os policiais, de forma imediata, vocês vão ver nas imagens, realizaram todos os procedimentos que precisava para o bebê. Quer dizer, eles fizeram a respiração, aquela boca a boca no nariz também, todos os procedimentos que tinham que ter sido feitos. Eu usei 43 segundos porque dizem que foi exatamente 43 segundos que os pais, quando chegaram, e eles levaram para que o bebê, então, voltasse a si. Foram fundamentais. Foram fundamentais. Quer dizer, se não tivesse esses 2 policiais militares de plantão... Heróis. Heróis, exatamente. Então, às vezes a gente critica a polícia militar, mas olha quanta gente boa tem. Onde foi e depois, isso? Em São Paulo, Marília, em São Paulo, Bela no cidade. interior de São Paulo. Então, assim, imagina a angústia, porque a gente que trabalha na TV sabe que 10 segundos é muito tempo, que 10 segundos é uma eternidade. Falta de oxigênio do cérebro por 30 segundos. A lesão Exatamente. Agora, 43 segundos, olhar para o teu bebê de 21 dias, que ficou na CTI, que teve problemas, e conseguir enxergar que aquelas pessoas conseguiram reverter aquele quadro, foi maravilhoso. A criança ficou bem? Ficou bem. Depois de 3 minutos, a criança já estava esperta. Se nós pudermos atenta. mostrar de novo, porque, aliás, o que eles fizeram é o que deve se fazer se você tiver esse problema com a criança. A gente vê que o casal é um casal jovem. Olha lá. A primeira coisa que ele fez, boca a boca. Para provocar... Não desespero da mãe, meu Deus. Desespero da mãe, olha lá atrás. Coitada. E aí ele faz aquele outro movimento com ele. Que horror, que horror. Soprou pelo nariz.
E depois eles viram e Que é a botam mão hora no que peito. ele consegue mesmo, ó. Aí viu os batimentos. Não, ele fez todos os procedimentos. Agora que ele põe no colo. E o carinho com que ele pega essa criança. Nenenzinho. Faz o exercício abdominal. Ó, esse aí, ó. Exatamente. Esse que... Faz o exercício, a pressão na caixa torácica para que o pulmão mantenha o ritmo. E depois, olha ali, ó. Ai, que coisa mais verdade. linda. Não, mas Que maravilha. Mas... Pois não. Não, eu ia comentar que a gente mostrou isso para vocês e casualmente, neste dia em que isso aconteceu, em que esses policiais militares salvaram a vida desta criança, e sabe-se lá de quantas outras que a gente não sabe, porque não tem informação, aqui no centro da nossa cidade, as pessoas estavam fazendo uma coisa completamente contrária, doutor Rocha. Eu queria fazer uma homenagem, que eu estava vendo a cena. Eu tenho uma filha que é pediatra e falei com ela há pouco. Ela vinha de um plantão de 30 horas de hospital, onde ela relata fatos assim, a gente vê, e eu me emocionei, me projetei vendo, né? Mas o que esses rapazes fizeram aí é devolver a vida para uma criança. Isso acho que entra para a história deles, é para a história de todos nós, né? Mas na linha da contramão, a senhora não poderia ter sido a melhor colocação aqui. Eu tenho discutido bastante esse assunto, a Carla tem me amparado também, tem colaborado bastante. Foram encontrados 2 rapazes no centro de Porto Alegre vendendo pílulas abortivas. Com eles foram localizados 200 comprimidos, Mário. 200 comprimidos. É muita coisa. É muita coisa. A polícia recebeu uma denúncia, aí uma policial, então, se fazendo de uma suposta grávida, assusta os requintes, porque eles prestam orientação. Eles dizem, olha, tu tomas o comprimido, e se tu começares a te sentir mal, vai para um hospital e diz que tu estás abortando espontaneamente, né? Não conta, não fala. Então, é estarrecedor. No nosso centro ali, onde o Marley visita tanto, eu circulo tanto pelo centro, né? Estavam sendo vendidos. Então, o que a polícia quer fazer? Isso deve ser uma rede, isso não é uma coisa isolada. Não é essa dupla aí que está com os 200. As câmeras estão tentando ver a movimentação na rua para ver quantos mais tem. E a investigação vai ser exatamente a origem, que é o mais importante. Da onde vem, exatamente. Não adianta prender esses 2 se continua a distribuição com outros. Isso. E aí, por que eu lembrei a Carla aqui? Porque nós, há 2 semanas atrás, demos uma notícia também muito ruim que nos deixou, que nos impactou aqui, que foi a Defensoria Pública entrou com uma medida e conseguiu uma liminar de um projeto criado pela Prefeitura, pelo Ministério Público, pela empresa que faria o DIU. Eram esses, né, Carla? Eram esses que faziam uma rede, formaram uma rede para fazer isso, para oferecer, dona Maria, a colocação de DIU para as moças sem proteção, sem amparo, moças de rua, moças de abrigo. E isso iria entrar de vulnerabilidade social. Isso ia entrar em vigor e a Defensoria Pública, então, entrou e conseguiu uma liminar, porque essas mulheres, depois de 5 anos, têm que retirar e nada garantiria que teriam atendimento médico para retirar os DIUs. Então, a gente vê que as pessoas continuam impostas e a gente não vê surgir. Eu disse assim, eu não sou contra ou a favor, porque não tenho conhecimento profundo da matéria, mas não vejo surgir uma política pública tratando disso. Então, quando tu vê uma organização que vai fazer alguma coisa que seja, tira. E aí se vê, lógico, o que faz uma moça? Então vai lá e compra um comprimido desse e vai tomar e seja o que Deus quiser. E às vezes até, eu não gosto muito de citar nomes, não interessa o nome que tem esse comprimido, mas vamos relembrar... A L15 é uma pílula que foi desenvolvida na França, a pílula abortiva, e que hoje é reproduzida em laboratórios chineses, vendida a centavos e eles vendem a R$100 cada um. Porque há não muito tempo atrás estavam usando e vendendo um medicamento para outro uso que, para a pessoa que não precisava, causava um aborto. Então, e que as pessoas começaram a comprar aleatoriamente, mas era um medicamento que era para outra coisa. O Gustavo está dizendo que era uma pílula para isso mesmo, então
Vamos lá. A gente nota, assim, que essa apreensão foram 200 cápsulas, né? Quer dizer, se eles tinham 200 cápsulas é porque tem procura, tem demanda. Então, tem muita gente que procura esses meios ilegais ali no centro. para abortar. Então, é uma realidade. É isso que o Ruschel está sempre trazendo. Existe, isso é um problema de saúde, isso precisa ser debatido, isso precisa ser enfrentado. É um tema realmente muito difícil de ser enfrentado, porque a sociedade, ela se divide, talvez a parcela que não apoia o aborto seja maior, e acredito que é maior do que a que é a favor do aborto, mas enfim, existe uma realidade, as pessoas, as mulheres abortam, e porque quando se consegue fazer uma rede, uma parceria, integrar diversos órgãos, também da sociedade civil e da sociedade e do público, por que a Defensoria Pública tem que intervir nesse momento? Era uma ação tão legal, porque essas meninas não têm a mínima condição de colocar e de ter acesso a um DIU. Teriam acesso a um método contraceptivo que não é aquela coisa de ficar tomando a pílula todo dia, Carla, que as pessoas esquecem. 2 hospitais, viu, cara? 2 hospitais faziam parte do convênio, então era colocado dentro do hospital. Do hospital, tudo certinho. Não era assim, entrega para alguém e vai lá. Não existe isso. Absolutamente. Qual era o fundamento, hein, Ruschel, que a Defensoria Pública usou? Gustavo, na oportunidade a gente trouxe e eu manifestei minha irresignação aqui, porque, como eu disse, não tenho conhecimento, não sou um especialista na área, mas não consigo compreender. Eram todos os polos. O Ministério Público representava a lei, 2 hospitais representavam a segurança jurídica. Uma empresa, posso citar que a Bayer era quem forneceria os dias, uma empresa séria também. Então, aí a prefeitura, quem estava organizando. Onde é que seriam usados? Seriam usados nesses lugares públicos que as mulheres estão ao relento, que as mulheres estão sem nenhuma proteção, sofrendo estupros que não são nem estatísticos, porque vivem em rua e essas coisas que acontecem aí não entra em estatística nenhuma, só a gente que sabe o que acontece. Então, este grupo seria oportunizado. A justificativa da liminar, Gustavo, agora me lembrei bem o despacho da juíza, é que como o projeto ele não fica ligado à pessoa, depois de 5 anos tem que tirar o DIU. E nada garante que a pessoa, então, não iria morar em outro estado onde não teria essa política. E ela não teria como tirar o DIU, então. Então, como não vai poder tirar o DIU daqui a 5 anos... Uma coisa não justifica a outra, que ridículo. Foi esse, agora eu me lembrei até a frase. Como a política ela é municipal, só o nosso município faria isso, nada garante que as pessoas que forem beneficiadas ficarão morando no município. Olha, respeitosamente. Parabéns, senhor magistrado, senhora magistrada. Parabéns também à Defensoria Pública, que já defendeu os pobres, já ajudou os pobres. Eu sempre disse que a Defensoria Pública era a verdadeira justiça dos pobres. Olha, essa já é a 2ª ou 3ª da Defensoria Pública que está definitivamente perdendo. Né? Está entrando no ritmo da justiça brasileira, né? Então, vamos interpretar aqui, quem sabe, vamos. Defensoria Pública, tive tanta admiração, mas essa, perder ponto. Fala, Mário. Eu cada vez me convenço que nós, brasileiros, somos cidadãos de 3ª classe. Nem de 2ª classe, de 3ª classe. Obrigada pela parte que me toca. Eu considero dessa forma e eu vou explicar por quê. Blazer novo, né? Sobre uma palavrinha que eu sempre falo aqui, literacia. Né? As pessoas não gostam de ler, não gostam de cultura, não gostam de conhecimento. Pelo contrário, quanto mais conhecimento as pessoas possam ter ou possam querer ter, mais elas são chutadas. Porque ter conhecimento você fica chato, porque você já não aceita determinadas coisas e tal. Eu vou dar um pequeno exemplo. A igreja de Notre Dame, há quantos dias atrás? 4 dias, né? 4 dias. Foi segunda-feira. Segunda-feira. Bom, 2 dias. Já tem uma promessa de 900 milhões de dólares. 900 milhões de dólares que serão doados para a reconstrução da igreja, mais o governo francês, o Macron. Senão vamos dar em 5 anos a igreja vai estar mais bonita do que antes. Aí eu fui fazer um levantamento de quanto o Museu Nacional recebeu da população brasileira e dos mequetrefes empresários brasileiros.
R$185 mil. Ai. Não é o que eu digo. Quando eu fico revoltado com isso, que eu fico com o Chicão aí elogiando a Argentina, porque o povo argentino é fantástico, eles adoram ler. Quando eu fico elogiando o povo americano, quando eu fico elogiando os alemães, franceses, judeus, sei lá, todo mundo. Porque eles leem, meus amigos. Essa é a diferença das pessoas, a leitura, o conhecimento. Quando o Museu Nacional, a história vívida do país está ali, ela é viva, está ali, à nossa disposição, pega fogo em tudo aquilo ali e ninguém dá bola, fazem uma vaquinha, vamos fazer uma vaquinha, R$185 mil. Em 3 dias na França, uma igreja, $900 milhões. Eu acho que não dá para se associar uma coisa a outra, mas eu vou te dar o exemplo. Dólares lá. Eu vou te dar o exemplo, por quê? Primeiro, as universidades, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é dirigida por um membro do PSOL, que é um partido de esquerda radical, já promoveu lá no Rio de Janeiro várias coisas questionáveis, gastando o orçamento da Universidade Federal do Rio de Janeiro em projetos, palestras e convenções de cunho totalmente socialista e esquerdista. O diretor do Museu Histórico Nacional, também ligado a esse reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também um professor de esquerda, militante. E o que é pior, foi dito 3 dias depois de que a verba para a reforma já tinha sido repassada e que o Tribunal de Contas da União queria saber aonde foi parar o dinheiro. Então, é outro caso, é diferente. Eu não acho que seja diferente. É bem diferente. É bem diferente. É uma chinelagem. É bem diferente. Claro. Total. Bom, passamos, desde o início do programa, fomos ao Peru, passamos por Paris e agora vamos à Argentina com a Roberta Couto. Vamos à Argentina, Magda, que é um grande parceiro comercial do Brasil e está passando por uma grave crise econômica. Para os senhores terem uma ideia, a inflação na Argentina em fevereiro foi de 3,8% e o acumulado dos últimos meses chegou a 51,3%. É a segunda inflação mais alta do mundo, a terceira mais alta do mundo. E derrotar essa inflação era a grande bandeira do presidente Macri lá em 2015, quando ele se candidatou a presidente. E havia toda uma expectativa de que a economia iria ser pujante. Pois houve uma série de problemas nesses últimos anos. O Macri teve muitas dificuldades de colocar os seus projetos, as suas propostas, e ele está fazendo hoje aquilo que a Cristina Kirchner fez ao longo do seu mandato e que ele tanto repudiou. Que quer queira, quer não, é sim uma interferência no livre mercado, uma interferência do governo no livre mercado. Por quê? A Argentina anunciou medidas para conter a inflação e elas são nada mais, nada menos do que o congelamento dos serviços públicos durante os próximos 6 meses e também o congelamento de 60 produtos, ou seja, congelamento de preços. Não preciso dizer que no dia de hoje, durante a quarta-feira, vários supermercados também já colocaram os preços mais altos e começou toda aquela confusão. O governo está fazendo também uma série de outras medidas que a gente acredita que pode ser bem interessante, como incentivar, né, o setor da construção civil da Argentina, que é também um alavancador da economia, né? E eles estão fazendo leilão de $600 milhões por dia para tentar diminuir a cotação do dólar. Hoje, o dólar chegou a 43 pesos e há exatamente um ano ele valia 20 pesos e 45 centavos. Então, nós vemos que o presidente Macri, de certa forma, está tentando congelar e colocar uma certa sensação de estabilidade econômica. Por quê? Porque em outubro temos as eleições presidenciais e do parlamento. E as pesquisas antes indicavam que ele era um grande favorito, entretanto agora as pesquisas mostram que ele está com 28% das intenções de voto e a nossa Cristina Kirchner 35,9%. Dona Magda, eu vou falar do Macri. Pois não. O Macri é um cara legal, o Macri é um grande gestor, o Macri tinha uma boa intenção. O problema é que o Macri caiu naquilo que eu sou inimigo número 1, populismo.
A Argentina tinha o que o Brasil, graças a Deus, foi rifado. Nós rifamos esses Jango, Brizola, aqueles discursinhos mequetrefe, rifamos Lula. O país não pode ter caudilho, ter populismo, porque esses caras não fazem nada. Nós tivemos militares duros que tiraram esses caras de cena. Por que Cristina voltou de cena? Porque o Macri quis fazer medidas austeras com o FMI, a Argentina não aceitou. A Argentina tem um problema que o Vitorino fala muito, sindicalismo, excesso de aposentado, país que não faz privatização e quando faz, ele não consegue realizar uma privatização, porque esse cabide de emprego, que eu acho que o câncer da sociedade moderna, graças a Deus, Estados Unidos e os países assim, ele vai, funcionário público. Funcionário público, ele responde por quase 70% do PIB. Imagina só, não tem como viver. Tem que fazer modelo chinês, abertura total. Quando fala de modelo chinês, não, porque ele tirou um concurso. Tira concurso para passar numa empresa de engenharia, numa empresa liberal. Enquanto não tiver funcionário público rifado, nós vamos ter esse problema. O regime nazista, em 1938, preste atenção no que eu vou dizer agora. Em 1938, o desemprego na Alemanha era 0. E o país crescia 12% ao ano. Por que tudo isso? Era artificial. O governo dava subvenção para tudo. Subsidiava tudo. E ia implodir. Se não acontecesse a guerra, iria implodir a Alemanha, todo aquele milagre alemão. E o que quis fazer o senhor Maurício Macri foi justamente isso, entrar na legalidade. Aumentou o preço do gás, aumentou o preço da energia elétrica, porque tudo era subsidiado pela dona Cristina Kirchner, que está em primeiro lugar nas pesquisas. Você vê como a Argentina é ruim para votar, é horrível. A Argentina, meus amigos, não vai eleger a Cristina Kirchner. Maurício Macri vai se reeleger presidente da Argentina. A Argentina entregar a sua gestão para os Estados Unidos. Fazer que nem aquela seleção que não se dá bem na Copa do Mundo, põe um técnico de outro país. Não tem saída. É um grande país, é um país rico, dominado pelo peleguismo. Aqueles sindicatos tomaram conta do país. Esse é o grande problema. A Cristina Kirchner, quantos processos ela está respondendo? Nem ela deve saber quantos processos recebe. Que Jango e Brizola queriam fazer. Graças a Deus, os militares, Geisel, o grande cara... Brizola foi o maior político que esse país teve. Rifaram Não vem me falar mal do Brizola. Não vem me falar mal do Brizola. O que é isso? Muito bem. Eles estão de chimarrão lá. Pelego tem um lá em Brasília agora. Só um pouquinho, eu vou ali fora me matar e já volto. Tu gostou dessa, né? Não fala nessas mas é coisas. de minha autoria. Não, Magda, o que eu queria só contribuir com o debate é porque, na verdade, o Macri também se atrapalhou um pouco, porque ele também foi colocando as medidas antipopulares em parcelas. Em vez de ele colocar logo, pegando a onda que ele estava muito bem no início do seu governo, ele derrapou, inclusive na reforma da Previdência. Então, eu acho interessante a gente trazer o caso da Argentina para a gente observar o que acontece com os nossos amigos e o que nós podemos correr o risco aqui no nosso país, em não aprovando certas medidas e não movimentando. Porque o mercado, quando eu falo em mercado, é a economia, precisa ter algo chamado expectativa de confiança de que tudo vai dar certo. Sem isso, não funciona. Então, o que a gente vê hoje, por exemplo, na CCJ... né, foi um descalabro. Coisa que o Bolsonaro não está passando essa confiança. Né? E mais do que tudo, a gente percebe que os nossos parlamentares, eles estão completamente alienados. E se eu pudesse colaborar, eu juro que eu traria a ideia de que esses parlamentares, eles não teriam um salário, eles teriam uma contribuição mensal de acordo com a produtividade deles. Ou seja, o presidente da Câmara e o presidente do Senado vai ali e estipula uma agenda de atividades que eles têm que honrar e colocar um prazo. Não honrou, não ganha o seu salário, ou seja, não ganha a sua participação. Honrou, votaram os projetos, andou conforme o combinado. E ministro não tinha que ter salário. Aí ganhavam, porque é um descalabro. Enquanto eles ficam negociando, eles ganham os seus altos salários e o povo fica sem emprego, as pessoas não conseguem empreender, quer dizer, chega desse descalabro. E tanto é que o resultado está aí. Dólar hoje super aumentou, né? Fechou em alta de 0,8%, fechando em 13,93%, e o Ibovespa também teve uma queda de 1%, fechando em 93.285 pontos. Dona Magda, a Roberta ela aborda um tema extremamente importante, que é a credibilidade.
né? Eu cheguei a fazer algumas previsões mais otimistas, e elas não se confirmaram, e na minha concepção, por instabilidade política. Né? Para mim, está se aguardando, mas está se iniciando, e a gente espera que essa instabilidade política venha através dos nossos governantes, que se termine com rusgas políticas, com rusgas que não levam a nada, matérias, como a gente trouxe aqui, discutir se é revolução ou se não é revolução, essas coisas que não levam a nada. Nós precisamos de estabilidade política, tranquilidade, e vamos votar os projetos importantes. Agora, posso... Vai colaborar com eu ia entrar na autonomia CCJ, mas eu espero, não tem problema. Era CCJ, porque a gente queria contar, como a gente veio trazendo todos os dias, o que aconteceu na madrugada. Era exatamente aquilo que se fez. Na calada da noite. Nada mais, nada menos que 90 deputados falaram. Vou repetir o número. 90 deputados falaram por 12 horas ininterruptas. O Van Hatten aqui falou... E quem ouviu? Quero saber 90 falaram e quem ouviu. Que era só para definir se a PEC era constitucional ou inconstitucional. O relator já votou que era constitucional. Mas eles apresentaram agora, dona Magda, agora a coisa ficou um pouquinho mais séria. Tirando aquelas inversões de pauta e coisa, tudo acabou sendo examinado. Mas a oposição, que está composta da oposição mais o centrão, partidos fortes, a gente já trouxe aqui o DEM, o PP, que partidos fortes com representatividade, né? O que eles fizeram? Eles apresentaram uma pauta de 5 itens muito pesados que eles já querem tratar na CCJ. Essa é a surpresa. Que o relator, que pediu a suspensão hoje, que retire esses itens, que eles estão chamando de jabuticaba, que não tem nada a ver com a reforma da Previdência, segundo esses deputados e segundo a oposição e também o tal do Centrão. Que me chamou muito a atenção, cara, para que possa exemplificar, assim, porque a gente não ficar chato, porque é uma questão técnica, mas, por exemplo, querem tirar a questão da Previdência da Constituição. E isso os deputados não querem, porque querem que a matéria sempre seja constitucional e só possa ser alterada através de uma PEC. O resultado disso é que a sessão foi transferida para o dia 23, o relator não está sensível a esse pedido de exclusão, ele pretende manter e o governo pretende, então, na maioria do voto, fazer passar. Mas aquilo que se pensava que pudesse ser agora, já pelo menos uma fase de transição, continua um limite muito sério. O ministro Guedes atribui também tudo isso à inexperiência dos deputados. Realmente, é inexperiente, inclusive o presidente. O presidente perdeu completamente o controle. Ele é demais. Ele é demais, perdeu completamente o controle, virou... Diz que não entende de economia e se mete na Petrobras. Então, quer dizer, a articulação do governo é feita com pessoas inexperientes, com pessoas que não têm aquele traquejo de dentro do Congresso. O próprio presidente da CCJ é uma pessoa inexperiente. Então, todos esses fatores estão levando realmente a uma reforma da Previdência que está ficando está se adiando cada vez mais e que não sei se não vai ficar igual a Argentina. Tu vê como é difícil. E o nosso presidente da CCJ está com todos os bens bloqueados por suspeita de uso irregular de recursos. Ele é que está comandando tudo isso. Bom, eu quero dizer uma coisa para vocês. Agora há pouco o Rucho falou que 90 deputados falaram, eu perguntei, mas quem ouviu, né? Quantas pessoas ouviram? E eu quero dar uma notícia muito importante justamente para aquelas pessoas que têm perda auditiva. A MySons, que é a clínica da audição, fechou uma parceria com uma empresa europeia de aparelhos auditivos. O que isso significa? Significa que a clínica da audição está com um lote de aparelhos auditivos com funcionamento por indução magnética. Esta tecnologia é a mais moderna do mundo. São aparelhos invisíveis, automáticos e com adaptação instantânea. Isso é muito importante, a adaptação das pessoas. Estudos recentes da neurociência comprovaram que estas próteses são capazes de estimular novos neurônios no sistema nervoso central, melhorando assim a audição, a memória e a parte cognitiva do paciente. Pois para ter essa sensação de escutar com esta nova tecnologia, você está convidado por mim a ligar para o número 3061-7373. Eu repeti o número, 3061-7373. Se você não for aqui do prefixo, o prefixo deles é 51, você liga para o 3061-7373 e agenda uma avaliação e um teste auditivo. Que isso é que vai lhe proporcionar a oportunidade que a Clínica da Audição trouxe até você. Lembrando
que o número de aparelhos com esta tecnologia, indução magnética, é limitado. Portanto, não perca tempo. Amanhã de manhã cedo você liga 3061-7373 e faz este agendamento. Não adianta você me perguntar quanto custa, porque vai depender da sua necessidade. Que tipo de perda você tem, que nível de perda que você tem. Então, vá até lá, 3061-7373, você não vai se arrepender. É algo fantástico neste ramo da medicina. Gustavo Vitorino. Eu estou um pouco preocupado com as relações políticos, socioafetivas do governador Eduardo Leite. Como assim? Ele trouxe para apoiá-lo os partidos de esquerda, agora recebe pela terceira vez no seu governo, em menos de 4 meses, o MST para uma reunião e encaminha projetos, aquela turminha de chapeuzinho vermelhinho, aquela turma que invade terra, mata gado, mata boi, ameaça dono de fazenda, invade... Toca fogo nas coisas, fecha as ruas, essa turma. Pois o governador Eduardo Leite parece que anda agora também de lua de mel. Desculpa, é sempre a mesma. Tem que conversar com todo mundo. Não tem que conversar com todo mundo, não, governador. Tem que escolher com quem conversa. Porque dependendo com quem o senhor conversa, o senhor perde credibilidade. Perde credibilidade. Uma coisa é você ser conciliador. A outra coisa é ficar de reuniãozinha com todo mundo. Eu queria saber do senhor o seguinte: quantas medidas o senhor tomou até agora para reduzir a carga tributária do Rio Grande do Sul, que é uma das maiores do Brasil? Mas o senhor já se reuniu 3 vezes com a turma do MST. Levou a Maria do Rosário lá. Tá bom, a Magda explicou o porquê, mas levou a Maria do Rosário como um deboche para a polícia. Porque foi um deboche com a polícia. Para a Maria do Rosário entregar carro para a polícia. Então, governador... eu gostaria que o senhor prestasse um pouco atenção, porque tem muita gente que votou no senhor, mas votou no senhor não por ser exclusivamente o conciliador, mas por ser gestor. E por uma questão até de imagem, alguns segmentos o senhor tem que se afastar. Não é conversar com todo mundo, não. Essa história de conversar com todo mundo é proselitismo. Não conversa com todo mundo, não, governador. Conversa com quem ele pode trazer benefício para o senhor e para o estado do Rio Grande do Sul. Não fortalece e não cria cobra. Parece que eu estou sempre justificando. Fala, Vitorino tem razão, porque o MST é caso de polícia. Porque o MST entra nos ranchos no interior. Eu tenho vários amigos fazendeiros, eles matam os bichos, carneiam, fazem churrasco, é um horror. Se o MST existisse nos Estados Unidos, eles iam ser recebidos um Winchester calibre 44-40, que usava para matar índio, General Custer na época. Que coisa interessante. Chicão Tofani, meu querido amigo, meu professor, diz o seguinte, em outros casos: tem que fazer acordo com os traficantes. Não, mas traficante é uma coisa, MST é outra. O traficante vai proibir o guri, o craqueiro, te assaltar na esquina. O MST não, é uma coisa rural. Eles mesmos fazem. Mas deixa eu dizer uma coisa. É uma questão de juventude, botar ordem na cidade, fazer acordo com facção. Agora, MST não, tem que ser explodido. Não vou me referir, nem vou contestar a opinião do Gustavo sobre MST, até porque é o direito dele. Mas, com relação à carga tributária, Gustavo Vitorino, desde o início e já conversando com empresários, com as federações dos empresários, Federação, Fiergs, ele foi muito claro que essa carga tributária, no primeiro momento, não pode ser mexida, entendeu? Ele precisa que ela continue assim. Não estou defendendo, estou apenas constatando e passando para vocês essa informação. É o que ele tem dito e já provou para essas federações, para os empresários, que esse momento não é possível reduzir a carga. Ele está falando muito bem, que aliás é uma coisa que ele faz muito bem, falar. Eu estou aguardando um pouco, eu quero um pouquinho mais de ação. O senhor já está criticando ele. Sim. Claro. Tá, tem direito. Sim, mas eu tenho direito também de falar ou não tem? Vou fechar 4 meses até agora. 4 meses, você sabe o que eu vi até agora? A renovação do tarifaço do só desdobre, tem razão. A renovação do tarifaço do gringo. O resto é só papo, é só reunião. É só desdobre. Reunião. Não, mas não vai entrar na pauta a votação que desobriga a realização na próxima terça-feira, dia 23 de abril. Existe uma articulação e essa matéria muito é uma matéria boa, bem importante. E feita pelo deputado Frederico Antunes, que é o representante do governo na Assembleia Legislativa. No dia 23 de abril será votado para tirar, porque os deputados
já concordaram. Então, vai para a votação. O que está acontecendo? Está acontecendo que agora, essa semana que nós estamos, e a semana também passada, os representantes, né, a movimentação toda dos funcionários de Sulgás, de CE, fizeram uma articulação muito grande ao redor do Palácio, ao redor da Assembleia, apresentaram um documento que foi recebido pelo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Luiz Augusto Lara, mas neste dia 23 está na pauta a votação da retirada do plebiscito, né, para que ele possa tocar os negócios adiante. Nós trouxemos aqui qual é a preferida, o dia do julgamento, e que o governo trabalha com necessários 33 votos, estaria com 40 votos nos seus cálculos, né? Se aguarda essa votação. Eu acho que tudo começa a partir daí, porque aí seria uma mudança importante com essa privatização e a possibilidade, então, de fechar o plano com o governo federal. Eu tenho dito aqui, se o governo federal conseguir caçar, eliminar, e nós tivemos que voltar a pagar o exercício da dívida, nós não abrimos no dia seguinte, mas não vai ter nem para pagar a conta da luz. Então, é muito sério que vai ser votado dia 25 lá. A gente 23. Tem que aguardar muito, 23. Que é a próxima terça-feira. Tem que aguardar muito atento, sem dúvida. Eu esqueci de citar a Companhia Rio Grandense de Mineração, a CRM, que integra esse grupo de funcionários que fizeram, então, mostrar essas assinaturas em favor de plebiscito para privatizar essas empresas. São as três que estão sendo oferecidas em privatização para poder fazer o plano de recuperação fiscal com o governo. E que foram muito bem recebidas pelo mercado. Dona Magda, eu não tenho acesso nenhum ao Bolsonaro. Na época lá no Rio, a gente tomava café, almoçamos juntos algumas vezes. Quem pagava? Ele pagava. Ah, que bom. Ele pagava, óbvio. Não tão óbvio, né? Não sei. Mas eu quero falar um pouquinho a respeito da correção da tabela do imposto de renda. Isso é uma das coisas mais incríveis, porque vai chegar um momento em que nós vamos pagar tanto imposto de renda, as pessoas que ganham um pouquinho mais, que vão pedir licença, dá para tirar R$2 para comprar um pãozinho para me comer hoje, porque a tabela do imposto de renda não é corrigida. Há quantos anos, doutor Ruschel, a tabela do imposto de renda não é corrigida? 83% é a defasagem. Na tabela de correção. Defasagem. E termina agora, dia 30. Somente considerando os números oficiais do governo, que a gente sabe que não são verdadeiros. Então, pode colocar assim, nós estamos pagando imposto de renda hoje, mas se a tabela hoje, inicial, passasse para R$4.000, mesmo assim, ela teria defasagem. Então, isso é uma das coisas mais esdrúxulas que nós temos. Eu não estou botando culpa no governo atual, porque isso já vem de outros governos. Então, cada vez sugam mais da população brasileira, a classe média já não existe mais, e nós, daqui a pouco, todos aí, por exemplo, os aposentados vão ganhar um salário mínimo, e o salário mínimo que será pago na época, não o salário mínimo de hoje, que era corrigido. Então, daqui a pouco, tem gente, Vitorino, você vai brigar comigo agora, mas tudo bem, que vai ficar com o soldado do Lula. Marni, olha aqui, ó. Não, soldado, mas foi ele que começou com essa sacanagem. Foi o 9 dedos que começou com isso. Não, vão ficar porque o salário mínimo, pelo menos, compensava, ele melhorava. Foi ele que começou. Que não era $100. O Fernando Henrique Cardoso reajustava pouquinho, deixava comer um pouquinho. O Lula parou geral. Então, assim, ó, hoje, quem ganha menos de 2 salários mínimos, quem ganha R$1.920 já paga imposto de renda. Menos de 2 salários. O cara que ganha menos de 2 salários mínimos paga imposto de renda no Brasil. Isso Se tu contar para um tributarista de um país de primeiro mundo, isso é uma safadeza. O cara vai cair. Como tirar assim? dinheiro de quem não tem. É tirar de quem não tem. Tirar de quem não tem. E os que tem não pagam, né? Isso é sem vergonhice oficial, é vigarice. Aí, técnicos do Banco Central, técnicos do Ministério da Fazenda, é um bando de pilantra que vai para lá só para bolar sacanagem, para tirar dinheiro da gente. Olha aqui, ó. Mas eles ficam lá. Vamos criar uma taxa. Vamos criar uma taxa. IPVA, muito bem, IPVA. Venha lá, IPVA. R$3.000. Taxa de administração, R$86. Pô, tu paga 3 pau de imposto, tem que pagar mais R$86 a taxa de emissão do diabo que carrega da mãe do Badanha. Vai pro inferno. Meu Deus, deixa a mãe do Badanha, o diabo que o carrega, isso tranquilo. Eu nem sabia que o Badanha tinha mãe. Eu também não, mas o Gustavo Vitorino conhece ela. Vamos lá. Vamos à opinião dos telespectadores aqui no WhatsApp e também no Facebook. Carla, adoro quando o Chicão participa de forma igual nos assuntos debatidos. Ele é um homem tão inteligente. Beijos a todos. Ingrid de Pelotas. Ingrid acertou.
doutora. A Giovana de Porto Queria saber Alegre. o que a Inês do bebendo. Por favor. Eu vou pegar no teu Não, tu pedal. não pega no pedal dele, que ele não Pegar. lavou o pé hoje. Para. Vamos lá. A Cida já tinha pedido há um tempinho para a gente falar sobre a CCJ e a reforma da Previdência. Isso já foi pauta, então, do assunto aqui do programa. No Facebook do Atualidades Pampa, a Rosemary diz que é a favor da laqueadura e da vasectomia. Muitos não podem nem ter um filho, quanto verdade. mais 2 mas ou isso 3 é filhos. difícil. A Di Rocha diz que vídeo emocionante, quanto cuidado e carinho dos policiais com o bebê. A Aurora dá parabéns para os policiais militares. E a Giovana de Porto Alegre, por favor, comentem que as escolas estaduais estão sem professores. Enquanto isso, Eduardo Leite está de papinho com o MST. Onde vamos parar? Olha, esse é da tua turma, o Gustavo. pra ti, Dona Magda, eu Doutor só Ruschel. não quero perder uma coisa que ela faz, porque eu quero dar um depoimento aqui, que a gente tem falado muito no DIU, tem falado muito na laqueadura, mas nós temos que falar na vasectomia, sim. Tá? Esses homens têm que começar a se prestar para alguma coisa respeitosamente. É bom. Porque, Super respeitosa. porque é a forma mais simples, cara. Hoje é reversível. Quero dizer, a vasectomia leva 15 minutos para ser feita. 15 minutos. Então, estou falando de uma relação estabilizada. Tu estás casado, tu não quer mais filhos, tu já fez a tua programação familiar, tu tem 2, tu tem 3 filhos, tu faz a tua vasectomia, tu podes ter uma relação sexual, então, muito mais completa com a tua parceira. Mas tá? tem um tempo, Com todo né? seguro. Para vasectomia, Pra fazer o a efeito reversão. total. É mais de um Pra ano. reversão. Não, pera, é que tu tá indo pro exatamente, já tô outro lado. indo, já tô adiantando. Tu já tá avançando. Eu quero que o pessoal primeiro entenda que é reversão. 15 Não, minutos não para é. fazer, é uma coisa super simples e é reversível. Ponto. O que a dona Carla está trazendo Que é muito importante, é que senão- quando tu fazes, há um resquício, seja no canal ou seja onde for, que tu tens que algumas relações ainda serem... Muitas, né? Diz que algumas. É de 10 a 15... Como é que eu vou explicar? Não é de 10 a 15, é muito mais ejaculações. É muito mais. Não é de 10... Não. É de 10 a 15 Não é. Não, gozadinhas Gustavo assim, Vitorino, porque o não negócio é, rápido. Gustavo Não Vitorino, é. não é, Não Gustavo é, é Vitorino. muito mais. É muito mais, Dona muito, Magda, muito, quando muito eu mais. fiz- muito E bagaceiro. não é garantido. Não, isso é... Não, da maneira que a gente fala, não tem nada de bagaceira. Tá? A pessoa faz saúde. vasectomia e existe Eu tenho algumas... controle mental. Bom, ok. Então tu fica com o teu controle mental, que eu tô falando aqui uma coisa séria que eles estão falando. Tem um número muito grande de Dona Magda, ejaculações para depois ter alguma coisa. Continua, Quando eu por favor. fiz há 30 Vamos anos controlar atrás, aqui. quando eu fiz há 30 anos atrás, eram 500, tu fizesse, eram é 500 isso aí. ejaculações Isso, e era uma isso. matemática, Ó, viu? era uma matemática Ah, mas estonteante. olha. É, Era pois uma é. matemática estonteante. E este número Podia caiu. durar a vida inteira, caiu, né? Se fala em 100, 200 ejaculações, mas não é tão pouco assim como... Não, é 100, 200. Não, são 200 e poucas, não é? Eu não quero ser assim. científico, mas Não, mas vocês podem é- pesquisar. Mas o que eu digo é que é reversível e isso traz uma tranquilidade para o casal e não sacrifica a mulher de ter que tomar pílula, que é um... Não, mas eu sei... Não, eu ia perguntar uma coisa que é Não, melhor eu acho que ficar vamos parar calada. porque aqui do lado a gente não pode dar muita Trela. Só porque eu disse que eu faço controle mental, Não, eu não domino pode. a minha mente. Tá bem? Eu faço a hora que eu quero. Tá bem. Eles não precisam de remédio, vasectomia, bababá. Não, Chicão, não, Chicão. Não, Eu estamos vou falando pelo de Tu controle és mental. um, Não, não, só não. um pouquinho, Não, Chicão. dona Tu és Magda, um é um homem desserviço inteligente. isso. Vasectomia não tem nada que ver com ereção. Não Dona diz Magda, uma besteira só, dessas. Só uma coisa, é um desserviço. A simples penetração do membro, Não é? tu podes engravidar, tu não precisa ejacular. O É? que sai do teu... Tem nada que ver uma o que coisa com a sai do outra. teu pênis espontaneamente pode engravidar uma mulher, sim. Então, mesmo com o controle, mesmo tu não ejaculando, achando que não Exatamente. estás ejaculando dentro da mulher, se tu estás fazendo uma relação sexual ativa, tu podes engravidá-la, sim. Muito bem, obrigada. A forma de ter segurança é fazer espermograma. Depois de... É o espermograma, é teste. usar a Se camisinha. zerou, né? Faz Se zerou. espermograma, apareceu Zerou. 0 ali. Espermograma, usar a camisinha, aí tu não precisa fazer isso. O problema é que as pessoas acham, eu tenho parceiro há 5 anos, não sei quem. Então, não adianta, gente, tem que ter muito cuidado. Deixa eu falar sobre uma coisa engraçada aqui, ó. O senhor Júlio de Oliveira diz o seguinte: estas vendas de medicamentos abortivos, que foi o tema do Ruschel agora há pouco, só acontece porque o país não enfrenta uma calamidade que é o controle de natalidade. O Brasil, para o PIB que tem, era para ter
1/4 da sua população. Isso é uma coisa. O João Francisco diz o seguinte, Marni, ele não gostou do teu comentário e diz o seguinte... João Francisco de Oliveira, não somos um povo de terceira categoria. Esse argumento do Marni não corresponde à verdade, pois houve um desvio de 500 milhões de reais pela reitoria. Então, senhor Marni, fale pelo senhor de ser uma terceira classe. Não, meu amigo, o senhor que se identificou como um cidadão de terceira classe. O senhor que se identificou de terceira classe. Se o senhor não é de terceira classe, eu me considero terceira classe morando aqui nesse país, por ouvir esse tipo de comentário. Esse tipo de comentário do senhor. O senhor não sabe o que eu disse, não prestou atenção e fica tangenciando... Viu quando não presta atenção? O Mário tem razão. Presta atenção agora. Olha aqui, ó. Ligado, estou sempre antenado. Adriano Sarmento, nosso telespectador. Os telespectadores são geniais. Presta atenção. Sou telespectador assíduo da Atualidades Pampa. O programa nos traz informações atualizadas que acontecem no Brasil e no mundo da cultura. Grande quantidade dos profissionais do programa e o excelente humor. Acho muito engraçado, Magda, que tu trata o Chicão e o Vitorino como filhos pequenos. Mas somos. O Chicão parece aquele filho mimado que basta ser contrariado que chora. E o Vitorino, aquele filho capeta que vive provocando o outro até ele chorar e reclamar com a mãe Magda. Coitada da mamãe Magda, kkk. Gosto também da frase do Dr. Ruschel. Que isso, dona Magda? Que isso? Um abraço, Magda e Vida Longa, Alba Atualidades Pampa, Carlos Sarmento, engenheiro civil. O seu Ivo Ladislau disse que ele da fez... Praia do Barco. Ele fez Ivo Ladislau é da Praia do Barco. Ivo Ladislau, Janicek. Isso, ele. Ele disse que fez há 30 anos atrás... Que ficou umas 2 ou 3 semanas saindo na mão grande e deu 0 depois disso. Pois é. Eu não acredito que ele tenha escrito isso. Tá aqui. Lê. Esse cara que não tem controle mental. Não tem controle mental. Atenção, o que está dizendo? Pampa Sex. Pampa Sex. O meu abraço aqui não é Pampa Sex, dona Maria. Hoje fui almoçar e na mesa ao lado estavam 4 senhoras. Estavam 4 senhoras muito gentis e uma delas era aniversariante e pediu um abraço. Vai meu abraço aqui. Dona Rejane Nunes da Conceição, um beijo. Elas estavam muito felizes, cantaram parabéns no restaurante e eu me somo às homenagens. Muito bem, os nossos cumprimentos também. Esse negócio de relacionamento, de amizade, de fã, eu ouvi uma frase hoje maravilhosa. Já sei que algumas pessoas não vão entender. Nos chamou de burros. Agora as pessoas não vão entender, mas depois eu traduzo, depois de terminar o programa. Que é o seguinte, é possível... Não, mas aqui não é lugar de alongamento. É possível, sim, uma amizade pura e sincera entre um homem e uma mulher bonita. Não existe. Calma, deixa ele conversar. Desde que, como componente dessa relação, esteja presente uma certa antipatia física. Aí tudo então bem, tem que né? traduzir em português. Quer que eu traduza, Chicão? Não, ele entendeu, ele entendeu. É claro que não. Não tem pesquisa, quer dizer. Então, viu como tu não entendeu o que eu disse? Não entendi, quer dizer. Eu vou repetir a frase que já está ficando célere aqui na bancada. O Chicão tá certo. Tá certo. Então vamos fazer o seguinte. Tu vai dar uma carona um dia pra Roberta. Pra São Paulo de Sobrou carro. pra Roberta. Vamos respeitar a doutora Roberta. Parou uma posada lá no interior de Palhoça, chovendo. Chovendo muito. Só tem uma cama no quarto. Só tem uma. Só tem Os dois Segue, tem Chicão. que Tô gostando, Chicão. E a Roberta vai dormir de penoar. A Roberta, uma mulher fecha. Tu vai dormir de cueca branca. Mas a gente é amigo. E tu é amigo. A gente é amigo. E não tem lençol, não tem Não cobertor, não tem nada, só tem chuva e barulho na porta. E a Roberta fica com medo. E tu abraça a Roberta te abraça. Não vai rolar, querido? Conta outro pra mim, cara. Eu sou cidadão de primeiríssimo mundo. A minha família tem descendência de Liechtenstein. Tá, ó, lá esse style. Eu sei lá, não sei, nem ele sabe repetir, nem ele sabe repetir. A doutora Roberta não esboçou uma palavra. Vai dizer, Roberta, sai daqui, Roberta. Sai daqui. Show, sai daqui. Sai daqui, não posso ficar contigo. Olha aqui, ó, o seguinte, Chicão Tofani, eu não te garanto que tu continues te relacionando também com a doutora Roberta, porque tu não tem intimidade com ela. Mas eu tô falando um exemplo. Ela sabe que é uma simulação, uma brincadeira. Pode trocar a Roberta pela Carla. Trocar pela Ana
uma relação com uma mulher Não bonita. pode. Tá, então fala, uma mulher bonita, não precisa dar nome. Mas é pro telespectador sacar a real. Eu vou dizer uma coisa, a coisa foi tão profunda, foi tão grave, que não rolou nada. que a Roberta vai falar da Venezuela. Vamos falar da Venezuela, Magda. Sabe o que está acontecendo na Venezuela? O ditador Maduro, né, ele já havia diminuído a jornada do funcionalismo em razão dos apagões. Então, uma jornada de 8 horas já estava a 6 horas, pois a crise na Venezuela é tamanha que agora ele fez uma medida ainda mais complicada. Agora, o ditador Maduro define que todas as sextas-feiras dos próximos 3 meses, o funcionalismo não vai trabalhar. Isso significa que os funcionários públicos da Venezuela vão trabalhar apenas 24 horas por semana. E vão receber por 24 horas? E vão receber por... Sim. Você sabe o que é o salário na Venezuela? E o que isso impacta no quê? São 3 milhões de funcionários públicos, 10% da população do país, 15% da população adulta. É disso que a gente está falando. Mas não é só isso. Outro dado importante da Venezuela, que é importante trazer, é que 15% é a aprovação do Maduro, não sei como ele chega a esses dados. E o mais ele faz a sua própria pesquisa, assim, né? o mais assustador é que por dia sai hoje da Venezuela 5 mil venezuelanos, ou seja, o país está minguando. Né? Então é interessante a gente observar, hoje a gente está falando de Argentina, de Venezuela, porque são exemplos. Né? Nada mais que importante a gente ficar atento ao que acontece muito próximo de nós. Mas eu diria que são realidades diferentes, viu, Roberto? Sim, claro. A Argentina, com todos os defeitos, a Argentina ainda é democrática, né? Não, sem dúvida. A Venezuela acabou, né? O Mário tem que falar sobre isso? Eu ia falar sobre a ministra Damares. Mais Já uma. não tá? Tá na área? Aprontou de novo? Aprontou de novo. Depois de chamar o namorado lá, o marido lá da... Como é o nome dela? A Fátima Bernardes, né? De maravilhoso, de lindo e tal. Um gato, não é isso? Chamou de gato e tal. Suspirando. Na audiência da Comissão de Defesa Mas ele é dos Direitos da Mulher na Câmara, respondendo a uma pergunta do deputado Felipe Barros, do Paraná, ela disse: a primeira resposta é a do Felipe, esse deputado lindo. Posso chamá-lo de lindo? Aí ele respondeu: eu não vou ser intolerante. E topou. Quer dizer, ela chama todo mundo de lindo, bonito. Ou seja, nem até os feios. Então não é elogio. Eu acho Mas é o jeitinho dela. ela é carinhosa, mas, ao mesmo tempo, né? provou Ela é que o rapaz esse lá da Fátima Bernardes é mal educado. Típica da esquerda. Dona Magda, depois do que ela disse, ela é capaz de chamar até o Vitorinho de lindo. Na minha frente ninguém fala. Pois ela é. Vamos relembrar aquelas célebres palavras. A mulher tem que ser submissa e submeter-se ao comando dos homens. Sabedoria, Dona Magda. Sabedoria, Dona Magda. Perdesse metade do teu público feminino. A outra metade já perdido ontem. Tu não precisava ter repetido Mas a isso. Dona Damares é que disse isso. Ou sua ministra, a tia Dadá, a ministra. tem Tia Dadá. conhecimento. A tia Dadá. Olha aqui, ó, prezada... É uma bancada machista. Completamente. Mas a gente não dá bola para isso, porque eles são muito pequenos. Tá bem. Prezada Magda e bancada, boa noite. Triste ver notícias como esta do suicídio do ex-presidente do Peru, sem entrar no mérito pessoal ou profissional da vítima, mas sim pelo fato de, novamente, nosso país protagonizar, direto ou indiretamente, fato negativo dos noticiários internacionais, trazendo prejuízos que ainda colheremos no futuro pela falta de credibilidade. Antigamente, me causava indignação ter meu país lembrado internacionalmente pelo futebol, pelo carnaval, pela cachaça, referências medíocres, que simbolizam apenas uma paixão, uma cultura e um produto nacional. Almejava que algum dia fôssemos reconhecidos pelo potencial e desenvolvimento tecnológico, científico, IDH e etc. Hoje sinto saudades daquela referência medíocre no cenário internacional, pois qualquer coisa é melhor que carregar, com justiça nos dias atuais, o estigma do país dos políticos corruptos, dos empresários fraudadores, da impunidade, da incompetência geradora de tragédias, das ideologias retrógradas e por aí vai. Abraços a todos, Giovanni Prestes. Eu gosto muito do que ele escreve. Bater palmas para ele, porque ele falou com precisão. Que nós temos, e ele mata, ele faz uma análise e mata a pau. Tu não gostou, já sei. Não, eu tô quieto. Ah, tá, mas eu prefiro tá bem. não manifestar, mas não gostei mesmo. Por que tu não gostou? É o seguinte,
novidades vindas do velho continente, viu? Tem países que saíram da crise e jogaram outros na crise. Pelo menos 3 países da Escandinávia estão enfrentando uma grande dificuldade interna, política interna, por conta do dinheiro que repassaram à comunidade europeia e que foi jogado na Grécia, em Portugal e na Espanha para recuperar esses países. Surpreendentemente, a Irlanda, que recebeu dinheiro, também não foi citada. Existe uma espécie de comunidade escandinava, onde estão Suécia, Noruega, Islândia, Finlândia, Dinamarca. Esses países têm uma pequena comunidade que não tem necessariamente vínculo comercial, mas tem projetos sociais que se assemelham e tem uma afinidade muito grande por conta das suas origens. Ali tudo é viking, né, Marco? Isso. E esses países, 3 pelo menos deles, a bronca é muito grande na Suécia, a bronca é enorme na Finlândia e também na Noruega, onde o parlamento cobra do Poder Executivo, mais precisamente do primeiro-ministro, os valores que foram repassados à comunidade europeia e a destinação da comunidade europeia. Eu ouso dizer, Magda, que se a Inglaterra conseguir sair de mãos limpas da comunidade europeia, nós teremos novos candidatos ainda esse ano a se retirar do bloco econômico. Eu acho que a comunidade europeia vai se tornar... A Itália é um deles. Vai se tornar exclusivamente um bloco, digamos assim, de defesa, tipo Liga da OTAN, um negócio mais ou menos, né? Mas eu acho que o bloco... Uma iminência parda em algumas coisas. Porque o que acontece, Magda? As pessoas, eles ficam assim, poxa, mas por que eu estou pagando tanto imposto? Se o meu dinheiro, em vez de reverter para mim, na minha sociedade, do meu país, ele vai para a Grécia, onde dirigentes irresponsáveis e corruptos quebraram o país. Seria mais ou menos aqui, o Brasil pagando uma carga tributária brutal como essa, e a gente dando refinaria para a Bolívia, mandando dinheiro para a Venezuela, mandando dinheiro para Cuba, que aliás é o que aconteceu. Que estrago que essa gente fez, né, Gustavo Vitorino? Que estrago! A conta que deixaram. Porque, olha, a Margaret Thatcher vai morrer com uma das frases mais brilhantes, Mário. Eu sei. Que a gente já se ouviu. Ela disse, olha, socialismo e comunismo é um negócio que dura enquanto não acaba o dinheiro dos outros. Isso. Isso mesmo. É a grande frase, né, Mário? É verdade, é verdade. Os países da Europa, o grande problema, quando foi criado o euro já foi projetado uma moeda única na Europa por Napoleão Bonaparte. Era um dos sustentáculos do governo dele, depois de dominar a Europa, uma moeda única, claro, que seria a moeda criada por ele e tal, que dominaria os países. Mas um dos grandes motes da criação do euro justamente foi matar o nacionalismo na Europa. E isso não consegue, né? Sim. Alemão é alemão, francês é francês, italiano é italiano, irlandês é irlandês, que não se dá bem com o londrino, aquelas coisas todas que vocês conhecem. Eles têm as rixas deles, né? Sim. Então, Vitorino, então é isso, né? Então, eu acho que a comunidade europeia vai chegar a um determinado momento que vai se esfacelar. Por quê? Porque o grande poder da União Europeia é a Alemanha. É o Bundesbank, né, que é o Banco da União, que é o que sustenta o euro. Eu tenho a impressão que a Alemanha, que perde a guerra física, que nós tivemos, aquele horror toda da Segunda Guerra Mundial, mas está ganhando essa guerra, porque ela que é a dona do euro. É verdade, Mário Barcelos. Olha aqui, o nosso telespectador João Carlos Martins, ele é projetista, orçamentista industrial, de Cachoeirinha. Boa noite, amigos da bancada. No finalzinho desta tarde, não perdendo o meu principal, Vitorino, dando um pitaco sobre obras, tá? Vitorino, teríamos uma fórmula para nossos governantes aqui da Grande Porto Alegre? Gestão é a solução, mas como tirar lá de dentro pessoas em que mais estão atrapalhando o nosso progresso? Exemplo, aeroporto, precisamos dos alemães para assumirem a tal finalização, Ponte do Guaíba. Por que não passam os compromissos para os alemães ou japoneses assumirem estas obras, diz ele? Eu fico doente cada vez que estes nossos gestores vêm a público dando custos e prazos. E é vergonhoso, porque a gente vê aí, acho que foi... Eu não lembro qual foi a cidade aqui do interior que iam construir um pontilhão, uma pequena vila, né? Um bairro pobre. E o pontilhão foi orçado em R$80 mil.
e a prefeitura não tinha dinheiro, não sei o quê, os moradores juntaram, compraram cimento, compraram não sei o quê, tinha 2 pedreiros que moravam ali na vila. Faz 5 mil. Gastaram 5 mil. Tu viu aquela matéria? É. Gastaram 5 mil. A obra pública é propina, é aditivo, aí tem que fazer o edital, muita burocracia. Aí tem impugnação do edital, aí você tem que esperar, aí a justiça se mete bedelho, porque a justiça mete bedelho, tudo é o país agora é gerido pela justiça. Vai lá, aí impugna, aí autoriza, volta, não sei o quê. Pô, olha as obras da Copa, a encrenca que deu aí. Até hoje não foram Agora, terminadas? dona Magda, eu vou falar uma coisa que o Vitorino falou, que é de uma preocupação muito grande. O fato, tudo bem, todo mundo pode dialogar com todo mundo, faz parte da democracia. Agora, o fato do nosso governador dialogar com o tão odiado MST, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, por todas as nossas entidades que estão no campo, amigos que a gente vê aqui na Pampa todo dia, é uma coisa muito grave. Porque eu duvido. Olha, eu vou jogar o que pode jogar, o Vitorino. Se o senhor Eduardo Leite dissesse na campanha dele que ele ia dialogar com o MST, ele não ganharia. Não ganharia. Não ganharia, porque essa gente, ninguém gosta, dona Magda, ninguém gosta. Eles fazem horrores no campo. Aquele líder dele é uma pessoa que prega a anarquia em todo o Brasil, aquele José Rainha é um bandido. Esse é bandido. O Boulos é outro bandidão. Não, o Boulos não é bandido. Não, mas está no meio deles ali. Está no meio deles. O Boulos patrocinava a invasão urbana lá em São Paulo. Patrocinar a invasão, isso é um horror. Eu acho que o que o Eduardo Leite fez, ele devia te pedir desculpa para a nossa população. No meu entendimento, modesto entendimento. Ai, modesto. Ficou modesto agora. Passado algumas horas, ele fica modesto. Depois do episódio do STF, que a gente já discutiu bastante ontem com relação à censura que aconteceu com o site antagonista e também com a revista Cruzoé e com outras pessoas que se manifestaram a respeito do próprio STF, o ministro Edson Fachin é o relator já de 2 pedidos para que aconteçam esclarecimentos a respeito de tudo isso e já pediu que Alexandre de Moraes se manifeste a esse respeito. E também o senador de Sergipe, Alessandro Vieira, disse que vai pedir o impeachment... Que é gaúcho. Exatamente, dos ministros Toffoli e Moraes. Ele que também é autor do requerimento da instauração da CPI da Lava Toga. E o Marne também tem uma questão bem importante com relação a esse assunto. Sobre os ministros do Supremo, né, que apoiaram a censura a essas revistas e esse site, tem colocado na ministra Carmen Lúcia o surgimento do documento em que Marcelo Odebrecht cita o presidente da corte, o Dias Toffoli, né? Eles afirmam que esse documento só apareceu porque Carmen homologou, olha, ela é culpada. Olha o absurdo. A delação premiada de Marcelo Odebrecht, empoderado demais a força-tarefa de Curitiba. O acordo prevê que o empreiteiro possa reduzir seu tempo de prisão domiciliar em regime fechado pela metade, caso colabore com efetividade em investigações ou nas investigações. Na leitura desses magistrados, isso pesou para que o empreiteiro citasse Toffoli. Isso é uma coisa absolutamente ridícula, né? Exatamente. Imputando a ministra Carmen Lúcia, que todo mundo sabe. Que deu aval para a Lava Jato. Que, sim, é uma pessoa absolutamente correta, uma pessoa de uma Agora, lisura, esse documento, porque a questão é que se existiu, se não existiu o tal do documento. Existe. E o documento, ele é verdadeiro, ele é verídico. Agora eu quero saber o que vai falar Alexandre de Moraes, porque se fosse falso, tudo bem. Sumiu Mas não, o documento é verdadeiro, então o que acontece? O site antagonista e a revista Cruzoé falaram de um documento que existe, não tem nenhum tipo nem de injúria, nem de difamação e nem de calúnia. Agora, porque o documento existe. O Alexandre Moraes, no episódio do aeroporto e no episódio do outro colega dele, ele mostrou que ele é um ditador, é um déspota, porque a lei não é para ele. A lei é para mim, para ti, para nós. Ele não, ele está acima da lei. E que a vaidade está acima. Ele é um vestal, ele é um imortal. Só no Brasil.
lá onde é que tem o Estado Islâmico, ele não ia ser Não, assim. e só no Brasil mesmo, porque além de tudo, Dias Toffoli instaura esse inquérito dentro do STF, que realmente abalou o mundo jurídico, e ainda não sorteia quem vai ser o relator, já determina que o relator seja o Alexandre de Moraes. Quer dizer, será que eles não tinham combinado? Essa democracia. Essa é uma piada. Mas é melhor não falar, né? Porque você fala daqui a contra pouco o do dá STF, problema. já dá Aliás, problema. parece que a Folha de São Paulo também escreveu a mesma coisa. Agora está todo mundo perguntando se eles vão tirar a Folha também. Então vão tirar o Brasil todo daqui a pouco. Mas parece que não fizeram. Olha aqui, ó. Olá, boa noite. Venha ao encontro do que tu estás dizendo. Aviso de utilidade pública. Se você postou algo contra o STF, assim como eu, é bom acordar bem cedo para tomar café, pois a Polícia Federal costuma chegar às 6 horas da manhã. Um abraço do Rafael Reutemann. Uma brincadeira aqui, mas Rafael. nós dizemos sobre uma polícia igual a KGB agora, virou? É uma KGB jurídica. Olha, o senhor Chicão Tocando, eu só quero fazer um adendo ao que o senhor falou. O senhor citou as guerras púnicas. O senhor falou de Cartago e Roma. Cartago e Roma, que foi um dos grandes momentos e pouca Estudei literatura. muito a guerra Mas tem pouca pública. literatura, o senhor sabe a respeito disso. Os O elefantes. interessante foi que Aníbal chegou perto de Roma e não quis entrar em Roma. Se deliciou com a Itália, aí perdeu em Canas, aí teve que fugir com Pompeu no... E a subida com os elefantes. O final dele foi interessante, porque Pompeu disse para ele o seguinte: tu vai te suicidar ou nós vamos te pegar. E ele resolveu suicidar, que sofrer a tortura romana. E sabia que aquela frase lendária, delenda Cartago, foi Cipião, que largou sal e na grama e não nasce grama. Um amigo meu esteve em Tunis e me disse que não nasce grama até hoje naquela parte da cidade de Tunis, que Cartago ficava na Tunísia, sabe? Tunísia, que foi colônia francesa. O Marne é muito inteligente, viu? É demais. Não é só inteligente, Ele porque sabe a pessoa muito. inteligente é uma coisa. Ele é educadinho também. O Marne Ele é mais uma que pessoa Vitorino. culta. Ele é inteligente, íntegro, Discutir Cartago, culto, 3 mil anos educado, depois, é muito jamais craque. É muito agressivo. craque, Fica brabo de vez em quando, porque eu tenho que pagar imposto de Não, renda. tem que- Não, isso aí não. Derrubando as cadeiras. Mas dá depressão. Mas dá depressão. É que é muita mina, é muito rolo, é muita história. Isso, pra quem tu tá falando de dia do Mário? No Mário é muita mina comercial dando dele, dinheiro, não dá problema, e né? trabalha com suor público. Uma das moças lá engravidou, assistente de trabalho. Aí tem que arrumar hospital, rolo, médico, obstetra, bababá. Senhores me perdoem, nem toda família é normal, nem O todos Mário são controla bons 15 educados. mulheres, não é fácil. Tem aqueles que a gente deixa assim, não convida pra tudo que é Dona evento. Magda, disse que teve um rapaz aí na portaria, de óculos, pouco cabelo, meio barrigudinho, acharam que era filho do Vitorino. Mas eu acho muito velho. Quantos filhos o Vitorino deve ter por aí Não, perdido? nem sabe. Que ele não assumiu a sabe, operação. não sabe. Ô, dona Jaguatirica, Jaguatirica não onça, isso aqui é onça. Jaguatirica não pode chamar essa Esse mulher que esse tem rapaz- anos de Jaguatirica televisão, são todas que ela é Ela maravilhosa. vai ter problema comigo. Vai ter problema. De que ordem, por Porque gentileza? eu sou idoso também, então a gente pode se pegar no pau. Mas isso Às é vezes eu disse estacionamento gráfico. O Vitorino me presenteou com um filme, eu tenho que falar a respeito disso, sobre o Spitfire. O Spitfire foi um dos maiores aviões, um avião decisivo ao lado da Na Segunda Grã-Bretanha Guerra na Mundial. Segunda Guerra Mundial. O Spitfire cospe fogo. O motor do avião era do tamanho do avião. O cara ia sentado em cima do motor de tão Mário, poderoso que era. Se o Messerschmitt voasse o 262, hoje estava todo mundo falando alemão aqui. E eu, como tenho um nome Aqueles Schwarzbach, 3.000 que vocês estavam no estariam chão. limpando meu sapato aqui. Que eu seria raça pura, segundo os alemãos. O alemão se ganha. bem- Mas perdeu. Mas é bem difícil mesmo estar limpando teu sapato. Bem. Mas se ganhasse a guerra, sim. Bem capaz, bem capaz. Não tinha Tá como- limpando tuas botas. Não tinha como ganhar essa guerra. Não tinha como E o ganhar seu essa Mário guerra. Era um Barcelos? Achando as tuas mundo contra a botas. Alemanha. Seu Mário Barcelos, depois do Spitfire, vai ganhar hoje, depois do programa, o filme Cinco Covas no Egito, 1952. Eu vi o um filme filme muito bom. o filme que conta a passagem de Rommel pelo norte do E Marrocos. teve em Alamém. Deram tanto tiro em canhão em Alamém que choveu no deserto africano. No Saara choveu. Agora, Mari, eu fico emocionado quando eu vejo esse filme. Roberto, eu vi pela terceira vez, eu me lembro do Vitorino. Um dos melhores filmes de ficção, até real. Ridículo. Déjà Vu.
Com Deus É déjà vu. A história é déjà vu. É genial. Tem determinados, Dona Magda. déjà O Vitorino vu. fala muito da máquina do tempo. Dona Magda, existem determinados filmes que não se pode ver de uma vez só. Eu estou assistindo Otelo, Tá bom. de William Moro de Shakespeare. Veneza. O Moro de Veneza com a sua Desdémona. Desdémona. É um dos filmes mais fantásticos. E aí Agora, se nota Marne, por a que o ignorância William das pessoas é Shakespeare tão foi o maior grande gênio. que eu disse para uma Só um amiga pouquinho. minha, hoje tu vai te entregar os braços de Morfeu de Ela não noite. faz ideia. O que tá dizendo? Morfeu, Deus do sol na mitologia grega. Ela As não pessoas sabe. sabem Presta nada, atenção, Dona tá? Magda. Essa Eu foi a vivo fala. nesse mundo. Essa foi a fala. Morfeu não é aquele negócio que do a gente Frantino. toma pra não É, sentir dor? morfeu pra não Não, sentir não, dor. não, Deus queria não, que na tu toma a mitologia do esposa sono. dele, a morfina. Ah, é a o mulher pega a Morfeu é o marido morfina. da morfina. Não, o Morfeu. Tá, o Marne Barcelos, eu quero te dizer que a dona Norma Crefta, que é a mãe da Jaqueline Sirot, está de aniversário, fazendo 86 anos esse mês. E ela pediu que a gente falasse, cumprimentasse. Jaqueline, beijos para sua mãe. Que nome bonito. Chicão, tu poderia fechar os braços, hein? Eu tô Porque com tu dor tá de na praia, cabeça. tu tá te bronzeando. muita dor de Não, tá cabeça. se O espreguiçando. Chicão deve estar bronzeando a axila. Mas como é que tá o desodorante? Tá, o sujeito tá assim atrás de mim, ó. Eu distribuo Que de Marchand, isso, um Chicão? desodorante retrô. Ah, Porque eu sou um tem- cara muito vintage. É, vintage, mas um pouquinho sem educação, né? Sentado assim. Que adianta ser vintage, mas não tem compostura? Vamos aos lá, tem que aniversariantes. usar Chegou. Avanço. Vamos lá. Chegou. Avanço. Meu Deus do céu, que O horror. primeiro aniversariante é um filósofo norte-americano chamado Benjamin Tucker, né? O homem era um jornalista, um anarquista da sua época, fundou o jornal. Imagine um anarquista nos Estados Unidos naquela época, né? Ele foi trucidado na imprensa, mas se tornou, através dos seus artigos muito fortes, no jornal que era de propriedade dele. Ele lançou alguns articulistas que se tornaram famosos naquela época nos Estados Unidos. O mestre da economia, o ministro Roberto Campos, estaria de aniversário hoje, né? O neto dele é o presidente do Banco Central, é isso? Roberto Campos Neto. Isso, é o presidente do Banco atual Central. Eu presidente. conheci o doutor Roberto Campos, uma pessoa absolutamente humilde. Aí quando a gente vê a grandeza de determinados homens que estão acima de tudo, são humildes, não tem problema. Eu tem sou outros aí que- humilde. Se nota. Mas tu tem que dizer, né? Porque ninguém conhece. Vou falar agora de William Holden. Esse seguramente foi um dos maiores galãs do Holden. cinema americano. Foi namorado da Audrey Hepburn. Foi namorado. E depois Todo ela mundo casou. pegou essa Todo Audrey mundo Hepburn. pegou essa mina aí, hein? O Kennedy irmão, também. essa Audrey Ela foi casada Ficava com mais ela, difícil essa da mulher fé. era Vamos respeitar o maravilhosa. coleguinha. E ele namorou ela quando fizeram o filme chamado Sabrina. Sabrina, muito bonito. Sabrina, um Cada filme filme que ela muito fazia, bonito, tá? né? Ele indexava Humphrey Bogart. o filme com a gata. Ele Vamos fez fazer também... uma coisa, só um pouquinho, Marne, só um pouquinho. A fala do Marne, os aniversariantes, não tem patrocinador, então fiquem quietos. Eu estou dando um aplicativo. Fiquem quietos, na hora de vocês falam. Fala, Marne. Parou? Agora eu vou Rede de tirar Intrigas coisas. é outro filme, e Crepúsculo dos Deuses, que eu já, com a Gloria Swanson, que eu falei dias atrás, que é um filme maravilhoso. E um fato muito triste na carreira desse homem, ele bebia muito uísque, né? Muito uísque. Eu já posso falar de cadeira Eu ia te ou de perguntar. cátedra, porque eu fui um grande bebedor de uísque. Eu bebi o Ballantines 8 anos, que é o chamado uísque novo. Quantas garrafas por semana? Não tinha pouco. Mas quer me matar também, né? Por semana? Uma garrafa por semana, menos Mas um tu não pouco. bebe nada. Eu fui Não. casado com uma pessoa que tomava uma garrafa disso por dia. por Bom, dia aí tem. não. E isso não era alcoólatra. E tu não, bebia que é com muito gelo ou pior. sem gelo? Three ices. Reais. Three ices, né? Ices. Então, William Holden bebia, e um dia ele estava meio depressivo, bebeu, caiu no banheiro, bateu com a cabeça no vaso sanitário e morreu. Teve uma concussão Parou? cerebral, né? O William Holden, maravilhoso Não ator. vou fazer piada. Não faz piada. Doutor Max Nunes. Max Nunes, médico, mas humorista. Quantas vezes vocês que estão nos assistindo agora devem ter rido Ele era um pândego, né? Quer dizer, O texto dele era uma coisa Ele é brilhante. Max Nunes, trabalhou até o final da sua vida. Ele era médico, mas queria escrever, né? Ele escrevia, sentava naquela máquina, aquelas máquinas Remington antigas, Olivetti, sei lá, e escrevia aqueles textos maravilhosos. O Jô Soares, como foi bem pensado, bem lembrado. Odete Lara, atriz brasileira, fez alguns filmes. Polichochada, não era? Não, ela foi da época da Companhia Cinematográfica Veracruz, né? Da antiga Veracruz, que queria ser a Hollywood, né? A cidade de São Bernardo do Campo seria a Hollywood, os estúdios fantásticos, trouxeram o ator americano John Payne, não nada a ver com John Wayne, era John Payne, trouxeram outros atores e diretores
italianos, inclusive, para dirigir filmes, né, aqui no Brasil. Bom, outro aniversariante de hoje, completando 88 anos, Benedito Rui Barbosa, o grande autor de novelas, que fez Terra Nostra e outras novelas de grande sucesso na Globo, e agora ele parou, né, 88 anos, não tem mais o pique, o torque para escrever do jeito que ele escrevia. José Roberto Batoc, político brasileiro e ex-presidente da OAB, é isso, senhor Vitorino? Quem? José Roberto Batoc. O Batoc foi presidente da OAB. Conselho Federal da OAB. A argentina Olivia Hussey, que é britânica, tem a cidadania britânica, muito jovem ainda, foi viver na Inglaterra e faz o grande Romeu e Julieta, mais outra obra de William Shakespeare, né? Olivia Hussey, muito linda, muito bonita. O Hildon, o cantor Na Rua, na Chuva, na Fazenda, não sei se vocês lembram desta música. Ricardo Patrese, meu caro Chicão Tofani. Esse cara tem uma história comigo, sabe por quê? Ricardo Patrese, quando esteve no Brasil, ficou com uma ex-namorada minha no Rio de Janeiro, quando o Grande Prêmio do Brasil em Jacarepaguá. E o piloto italiano que mais corrida fez antes do Rubinho Barrichello. E nunca foi campeão mundial, Patrese. E as pessoas desprezam o Rubinho, um grande piloto, um homem maravilhoso. Todo mundo ficou com as tuas namoradas, Mas não é, queridinha. Pô, mas aí acabou com o Chicão. Bonita, vai pro Rio de Janeiro, eu terminei com ela, conheceu o Ricardo Patrese, quer que ela fique com quem? Com carinha daqui, que vai convidar pra ir numa boca aqui em Porto Alegre, pra fazer um selfie? Para aí. Já Tilag já sai fazendo farta de distribuição. Mas que legal, querido. O compositor brasileiro Lincoln Olivetti, compositor brasileiro falecido em 2015. O Lincoln Olivetti, eu conheci, a primeira vez que eu conversei com ele foi junto com o Roberto Menescal, numa gravadora chamada Musidisc. Nenhum de vocês se lembra dessa gravadora. Musidisc. Era uma divisão da Polygram. Não, pode ser se depois. Ele era parceiro do Robson Jorge. Quando fizeram a música O Barquinho, depois do Barquinho, Roberto Menescal foi dirigir a gravadora Musidisc, que ficava ali na Lapa, no centro do Rio de Janeiro, naquelas ruas de trás ali, não me lembro o nome daquela rua horrorosa. Não tinha nascido ainda. Não tinha nascido, isso é verdade. Aí eu cheguei lá um dia com ele, o Roberto, o Menescal, que está vivo até hoje, pode contar a história. Deve ser uns 100 e poucos. A Luísa Cardoso, mentira, 82, 83. Luísa Cardoso, atriz brasileira, completando hoje 64 anos de idade. O Batoré, humorista e político brasileiro. O apresentador Márcio Garcia, completando 49 anos. Cara, eu conheço ele. O Márcio Garcia, né? 49 anos de idade. A Jennifer Garner. Não, ele é bem casado com uma mulher linda, maravilhosa, tem filhos. 49, ele é de 70. Atenção, gente. E a gata desceu de 49. A Jennifer Garner, atriz americana, também outra linda atriz, ela foi casada com um ator famoso, alcoólatra, e separaram. Como o ator é alcoólatra, né? É impressionante. Marne. O que será, hein? E Victoria Beckham, 45 anos. É uma Space Girl que é extremamente Spice. E casou com Space é outra coisa. Sabia que o Beckham vendeu faz 2 anos em Londres, ele ficaram numa vitrine de uma loja no centro de Londres, dormindo de sunga. O sono do Beckham é vendido. Claro. Numa vitrine. Numa vitrine. E paga alguma coisa pro senhor dormir? É o Beckham. Paga alguma coisa pro senhor dormir? Não, imagina o Vitorino dormindo. É só uma ronqueira. Vamos lá, agora já é bem tarde. Não tem problema, não tem censura. Bota o Beckham Qual é o tipo de atração que tu tem pelo Vitorino? Que tudo tu fala no Vitorino. Ele é o teu melhor amigo, tudo ele faz. Da carona. Ele não faz nada. Trata mal. Eu tenho certeza só de uma coisa. Depois do programa de hoje, a Roberta vai pedir pra mudar de lado. Ela tá terminando a carta aqui. Mas vai dar. Direção, solicitação. Gustavo Vitorino. Mas eu acho que eu só elogio o Roberto. Assuntos de... Não, as pessoas ficaram muito bravas contigo. Tive uma correlação para brincar. É que nem tu dizer que eu aceitei uma carona da Carla Krieg. Isso é uma brincadeira, todo mundo sabe que nós somos todos amigos e respeitamos muito. A Carla me deu até uma carona em casa, te lembra? Eu ia para casa da tua mãe. Mas eu posso te dizer uma coisa. O que eu tenho de gente lá em cima de mim, se eu marcasse a minha agenda agora, eu só podia sair em 2020. E por que tu pede carona pra nós? Manda vir te buscar. Manda. Mas todo dia eu pego o carro aqui, eu nunca pedi carona aqui. Mas então elas que venham te buscar. Mas eu não gosto, aí cria-se uma entrada. entra numa jogada, até no meu lugar de trabalho. Quando a gente tem, né,
um amigo e um colega eu sou amigo aqui trabalho, de todo mundo aqui. Se não der para dar uma carona para a pessoa, eu vou te contar. Não, e aí é exatamente. Insinuações o Chicão do fala colega. tudo isso, mas o Chicão, Eu sou na verdade, extremamente respeitoso. Exatamente. Paulo Sérgio Pinto é testemunha. Eu nunca dei em cima de colega aqui. Eu não sei, esse Paulo Sérgio Pinto tem muita coisa em segredo. Não tem a testemunha mais idônea. Muito bem, chegamos ao final. Chegamos ao final da Atualidades Pampa de hoje. Tenham todos bons sonhos, um sono tranquilo. Voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. E, claro, contamos com a sua companhia. Até lá. Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati.